A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Que Deus continue abençoando a vossa vida. Que Deus continue abençoando a vossa família. Que Deus continue dando sabedoria e graça para que possamos continuar caminhando, acreditando nas promessas de Deus. Eu quero meditar com você aqui em Atos capítulo 12, no versículo de número 5, que a Bíblia diz que Pedro ele foi detido na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Nós sabemos que a oração ela é uma conversa entre nós e o nosso Deus. E nós precisamos a cada dia ter prazer, ter alegria em conversar com o nosso Deus. E Pedro estava preso, que seria apresentado depois da meia-noite, para que então fosse morto. Mas a igreja entende o poder que tem a oração. Entendendo a igreja o mistério, a força que tem a oração, que a Bíblia diz que a mão do nosso Deus não está encolhida e que o seu ouvido não está agravado para não poder ouvir as nossas orações, elas entenderam, os cristãos entenderam, nós precisamos orar e a mão de Deus moverá e Pedro será solto e Pedro será livre. Meus irmãos, meus amigos, nós descobrimos pela palavra de Deus que precisamos agradecer a Deus, que precisamos adorar o Senhor, que precisamos cantar hinos de louvores e adoração a Deus, mas precisamos orar. Quando nós pegamos aqui em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse: mas recebereis poder para ser testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E aqueles 120 cristãos, incluindo homens e mulheres, eles permaneceram lá em Jerusalém, estudando a palavra de Deus, orando a Deus, jejuando e aguardando uma resposta. Que Jesus falou que revertiria eles, capacitaria eles com poder para dar testemunho. Meus irmãos, meus amigos, e aqueles cristãos entenderam e ficaram ali. Aí você vai ver que aqueles cristãos, ao receber a virtude dada pelo Espírito Santo, eles então saíram, mas antes de Jesus enviar eles em missão, enviou eles a oração. Porque nós pegamos no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, Judá estava passando por uma situação difícil, e Deus disse: clama a mim e responder-te-ei. A situação era difícil, a circunstância era difícil. Deus disse: na medida que vocês clamarem, eu vou orientar vocês como vocês devem fazerem, como vocês devem proceder, para então sair dessa situação. Você vai ver que Neemias, quando chega para restaurar Jerusalém, para fazer os muros, ele, antes de vir, ele passou um período de oração, um período de jejum, de consagração ao Senhor, para Deus separar ou orientar a ele quem seriam as pessoas que uniria a ele nessa tarefa.
Enquanto eu lembro e minha mente me ajuda, vem comigo e deixa eu ir com vocês. Na missão sempre vai haver pessoas dispostas a orar, disposto a examinar a palavra. Vai haver pessoas dispostas a contribuir. Vai haver pessoas também dispostas a receber o evangelho. Pessoas dispostas a falar. Pessoas dispostas a fazer aquilo a qual Deus quer. A obedecer. Mas sempre vai haver na missão e sempre houve pessoas mal intencionadas como Judas Iscariotes, disposto a atrair, disposto a, se preciso for, enganar, disposto a se vender. Meus irmãos, vai haver na missão também pessoas dispostas, assim como Barnabé, que vendeu a propriedade e trouxe daquilo que vendeu para ajudar os necessitados, para socorrer a necessidade das pessoas carentes. Mas vai haver pessoas também, como Ananias e Safira, disfarçado de bondade, de boas aparências, de boas conversas, disposto a enganar, disposto a mentir. Mas vai haver pessoas também, como Pedro, com o coração e a mente voltada, cheio de autoridade, para dizer: moço, antes de vendida estava no seu poder, depois de vendida estava no seu poder também. Por que deixou você, Satanás, deixou Satanás formar esse desígnio em vossos corações para tentar mentir, para tentar enganar o Espírito Santo de Deus? Meus irmãos, meus amigos, mentir não é para mim, mentir não é para você. As coisas que aconteceram no passado, elas continuam acontecendo ainda hoje na atualidade. Quando nós pegamos no Eclesiastes capítulo 1, versículo 9, 10, 11, aí nós vamos ver o sábio Salomão diz assim: o que é, já foi, e o que há de ser é o que é, de maneira que não há nada novo sobre a face da terra. O que está acontecendo aconteceu séculos antes que nós viesse a acontecer. Por isso nós não temos lembrança. E ele assim: e o que fará as outras pessoas? Só aquilo que os outros já fez. As pessoas nasciam e nascem até hoje. As pessoas cresciam e crescem até hoje. De repente vem a morte e alcança alguém. Sempre vai aparecer uma pessoa que nós consideramos o mais inteligente, o melhor músico, o melhor cantor, o melhor pregador, o melhor pedreiro, o melhor mecânico, o melhor prefeito, o melhor deputado, o melhor vereador, o melhor pastor. Sempre vai haver o melhor. Mas vai chegar um dia que ele vai cair no esquecimento e vai aparecer outro melhor. Salomão chegou até a dizer: Deus não é justo uma coisa dessa. Tudo que eu conseguir com minha sabedoria, com minha inteligência, vou ter que deixar para alguém que não esforçou, que não fez nada, vai herdar tudo isso. E eu vou cair no esquecimento, assim como caíram os reis que vieram antes de mim. Meus irmãos, sempre vai haver dificuldade. Sempre vai haver provação. Sempre vai haver dor. Sempre vai haver perda. Mas sempre vai haver a mão de Deus poderosa agindo ao nosso favor. Sempre vai haver cura. Sempre vai haver milagre. Vai haver restauração. Vai haver transformação de vida, porque o Evangelho é poder de Deus. Paulo diz para nós
orarmos para que Deus possa dar uma palavra temperada com sal. O sábio Salomão chegou a dizer: procurou o pregador palavras agradáveis, porque sempre vai haver pessoas tristes, sempre vai haver viúvas, vai haver necessitados, vai haver mendigos, vai haver pessoas desobedientes, vai haver pessoas ricas, pessoas abastadas, vai haver pessoas inteligentes, sempre vai haver. Você vai lembrar que Judas, ele reclamou, os discípulos também, quando aquela mulher quebra aquele vidro de perfume e derrama sobre os pés de Jesus e enxuga com seus cabelos, e com lágrimas chorando ela faz aquilo. E Judas perguntou: mas para que desperdício? Por que não vendeu e deu aos pobres? Jesus disse assim: enquanto existir frio, calor, verão e inverno, vai haver pobre, vai haver necessitado. Judas importou com a atitude que aquela mulher havia feito, achou aquilo um desperdício. E às vezes, quantas pessoas acham um desperdício? Quando alguém faz um benefício a outro, quando alguém ajuda o outro, quando alguém investe na obra de Deus, fala assim: mas para que desperdício? Não precisava. Talvez você pode pensar que não precisava, mas quem está fazendo sabe o que passa na mente, no coração e a alegria que sente em fazer. Um negócio que eu acho interessante, Hebreus capítulo 6, versículo 10, a Bíblia diz que Deus não é injusto para esquecer o trabalho, a dedicação, o carinho que você tem mostrado para com Ele, para com os santos, e ainda mostra. Meu irmão, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, ela vai beneficiar você. Ela vai beneficiar quem te ouve. Paulo falou assim: Timóteo, medita nessa palavra e guarda essa palavra, porque ela vai salvar você e vai salvar quem te ouve. Ela vai ajudar você e vai ajudar as pessoas que chegam até você. O salmista chegou a dizer que aquele que medita na palavra de dia e de noite é como a árvore plantada juntos aos ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria. Vem o calor do sol e ajuda ela, porque ela está com a raiz na água. Ela depende da água, mas depende do calor do sol. Só chovendo, meu irmão, as plantas, as plantações, a semente, elas podem até perder com muita chuva. Mas se for só o sol também, elas podem perder. A chuva, ela ajuda as plantações. O sol ajuda as plantações. Meu amigo, o momento difícil que eu e você passa, ajuda nós a entender que nós somos dependentes de Deus. Que nós somos dependentes das outras pessoas. Que nós precisamos de amigos. O sábio Salomão chegou a dizer que vale mais um amigo perto do que um irmão longe. A oração, ela é a chave que abre porta. A oração, ela move montanhas. A oração, ela traz cura. Jesus disse: se a minha palavra estiver em vós e vós estiver em mim, pode pedir e assim será feito. Nós precisamos entender que a vontade de Deus é boa para o ser humano. A vontade de Deus é que todos os homens venham a ter conhecimento da verdade. A vontade de Deus é que eu e você entendemos o que Ele tem para nós. Às vezes nós
ficamos parados, pensando. O quanto o nosso Deus é bom, o salmista chegou a dizer, eu deitei e dormi, porque o Senhor me ajudou. Eu acordei porque o Senhor me ajudou. Meu amigo, meu irmão, nós temos motivo para ser grato a Deus. Só de você estar aí respirando, só de eu estar respirando, nós conseguir ouvir, conseguir enxergar, conseguir andar, já é motivo de nós orar para agradecer a Deus por isso. Nós conseguirmos alimentar, ter o alimento que Deus deu. O salmista chegou a dizer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que o ar que nós respiramos é do Senhor. O salmista chegou a dizer que a terra e toda a sua plenitude, ela é do Senhor no Salmo 24. O salmista chegou a dizer, ó minha alma, bendiz ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiz o Senhor. Ó minha alma, não esqueça de nenhum dos benefícios que Deus tem feito. Você vai ver que dá para nós orarmos, que dá para nós ser mais grato a Deus. A situação tá difícil, tá? Mas você tá vivendo. A situação tá complicada, tá? Mas Deus tá cuidando de você. Deus é bom, tá, meus irmãos? A misericórdia do Senhor é grande. O salmista chegou a dizer, se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, diga a Israel, o inimigo teria nos engolido vivo. Eu lembro que Daniel, quando soube que o decreto estava assinado, que aqueles amigos que trabalhavam juntos, que estavam ali no reinado juntos, chegaram diante do rei e falaram assim, aquele que, ó rei, nós viemos aqui, que é aquele que por espaço de 30 dias fazer petições a outro homem, a Deus, a não ser o Senhor, seja lançado na cova dos leões. Daniel ficou sabendo do edito, da assinatura, mas volta para o seu quarto e ora como de costumes. 3 vezes ao dia se punha de joelho e falava com Deus. Porque Daniel sabia que o segredo da sua inteligência, o segredo daquele reinado estar sendo bem sucedido, era por causa da mão poderosa de Deus. E ele sabia que mesmo que se ele fosse para aquela cova, Deus estava cuidando dele. Daniel foi para a cova e Deus o guardou, mas não deixou de orar. Meus amigos, meus irmãos, nós vamos ver que Daniel, diante de uma situação difícil, chama Mesaque, Sadraque e Abednego e fala assim, meus amigos, vamos orar, porque o rei, ele sonhou um sonho e ele quer saber do sonho e da interpretação. Eu pedi para ele um prazo e o nosso Deus nos revelará o sonho e a sua interpretação. E eles oraram e Deus falou com Daniel o significado daquele sonho. Falou para ele daquele sonho e ele falou para aquele rei. E ele falou, viva o Deus a qual Daniel serve. Meus irmãos, nós vamos ver que Paulo chama os seus companheiros assim, vamos orar, porque nós tentamos ir e o Espírito Santo nos impedira. Vamos conversar com Deus, vamos falar com Deus, e eles oraram. De noite, Paulo viu que um varão da Macedônia acenava para eles atravessar a Macedônia e juntar a eles. E eles entenderam que o Espírito Santo queria que eles fossem para a Macedônia anunciar o Evangelho ali. O Evangelho, as coisas de Deus, nós descobrimos através da leitura da palavra e através da oração. Nós descobrimos quantos homens e mulheres na Bíblia obtiveram a vitória pelo poder da oração, pelo poder da palavra. Deus tem coisas grandes a me revelar e a te revelar.
O momento de nós chegar mais perto de Deus é agora. Por que agora? Salomão disse: lembra do Senhor nos dias da tua mocidade, enquanto você tem força, enquanto você tem inteligência, busque ao Senhor. Vai chegar um dia que vai ficar difícil, porque você pode não escutar muito bem, pode ser que você não consiga enxergar muito bem, não consiga andar. Então aproveite enquanto você consegue enxergar, enquanto você tem força, enquanto você tem saúde, busca. Você vai ver Paulo dizendo o seguinte: você que é jovem, cuida de fazer a obra do Senhor. Mas você que é casado, busca como agradar o seu marido, agradar sua esposa. Cuida das coisas do mundo para agradar sua família, para ajudar sua família. Então, meus irmãos, meus amigos, a oportunidade de buscar o Senhor é agora. Nós pegamos em Isaías 55, versículo 6, ele diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. A oportunidade de nós orar é agora. A oportunidade de nós buscar é agora. A Bíblia diz que assim como o céu é mais alto do que a terra, assim é os caminhos e os pensamentos do Senhor mais altos do que os nossos. Assim como desce a chuva e para lá não volta, sem regar a terra, sem fazer o efeito necessário, assim é a palavra de Deus. Nós pegamos em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, a Bíblia dizendo que bem-aventurado quem lê, bem-aventurado quem ouve as palavras escritas nessa profecia, porque o tempo está próximo. Porque João 8:32 está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meu irmão, meu amigo, o tempo de nós buscarmos é agora. Por que agora? Porque vai chegar dia que às vezes com as mãos trêmulas, com as vistas um pouco curtas, pode ser que eu e você não conseguimos ler. Mas a Bíblia diz que aquilo que nós lemos, o Espírito Santo se encarrega de nos fazer lembrar daquilo que nós lemos, daquilo que nós ouvimos. E nós vemos a palavra dizendo: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã já traz consigo as suas dificuldades. A oração, ela traz a resposta de Deus para nós. Você lembra de Elias diante dos profetas? 850 profetas? Ele diz: Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas por causa dessa multidão, responde-me, responde-me. E o Senhor mandou fogo no holocausto. Jesus, quando esteve aqui, sempre retirava para a oração. E Jesus disse que há momento que eu e você deve entrar para o nosso quarto e conversar com Deus. Tem momento, Jesus falou para os discípulos ficar lá em Jerusalém. Mas nós pegamos em Marcos e ele disse assim: ide por todo mundo. Mas nós vamos ver Jesus dizendo outra oração: entra para o vosso quarto e conversa, porque o Deus, o vosso Pai, que sabe aquilo que é dito em segredo, ele ouvirá e vos responderá. Meu irmão, é tempo de orar. É tempo de falar com Deus. Esse tempo que eu e você tem para orar. Esse tempo que eu e você tem para conversar com Deus.
vai trazer a presença do Espírito Santo de Deus para a minha vida, para a sua vida, para aqueles que estão perto de nós. Você vai ver, aleluia, que quando Pedro estava preso, a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Você vai ver que Deus ele tem um cuidado especial pela minha, pela sua vida, pela nossa família. O que Deus quer com a oração é que eu e você conversamos com Ele. Você já viu quanto é triste, quanto é difícil, quando você chega num lugar, todo mundo conversa com todo mundo e deixa você de lado? E ninguém vem falar com você, conversar um pouco para você sorrir, se alegrar junto? O nosso Deus, Ele quer conversar com você. Ele quer conversar comigo. A Bíblia diz que a resposta de Deus para nós, quando nós paramos para orar. Quando nós paramos para ouvir o que Deus tem a dizer. Às vezes a correria é tanta, é tanto projeto bom e bonito, é tantas metas boas para ser alcançada, que às vezes o tempo da oração fica de lado. O que é que Deus quer comigo? O que é que Deus quer com você? Diz que a maior tragédia da vida do homem é uma vida sem sentido. É uma vida sem a presença de Deus. Davi chegou a dizer: Deus, não retire de mim a tua presença. Não retire de mim a tua alegria, torna da minha alegria. Não retire de mim o teu Espírito Santo. A presença de Deus nas nossas vidas é quem faz a diferença. A presença de Deus na nossa família é quem faz a diferença. O mundo passa. A beleza passa. A força passa. Quantas pessoas que era forte. Quantas pessoas que era bonita. Que chamava a atenção. E hoje não consegue, pela orientação da medicina, carregar nem 5 quilos de arroz, nem 5 quilos de feijão, nem 5 quilos de açúcar. Quantas pessoas não conseguem nem levantar sozinho. Aí eu e você paramos, ficamos admirando. Enquanto minha mente me ajuda, vem comigo, tá? O sábio Salomão chegou a dizer assim, ó, tudo que vier a mão para fazer, faz conforme as tuas forças, conforme a tua inteligência. Mas lembra de uma coisa, um dia nós vamos ter que chegar diante de Deus para receber aquilo que nós fizemos. E uma coisa interessante, que às vezes nós deixamos de ser felizes por querer ser aquilo que eu não sou, que você não é. Seja você mesmo. Seja a pessoa que Deus te chamou para ser. Quando Paulo diz assim, ó, fica na vocação que foi chamada, ele estava assim, ó, você sabe o que Deus tem com você? Faz aquilo que Deus lhe mandou fazer. Fica onde Deus lhe mandou ficar. Levanta e vai na hora que é para ir, mas volta na hora certa. Porque aqui, ó, é a sua saúde espiritual, é a sua saúde física, é a sua paz, é a sua alegria. Eu estou estudando uma matéria que a maioria das pessoas está sofrendo em todo o mundo, porque eles não aprenderam a ter paz consigo mesmo, porque não aprendeu a amar a si mesmo, não aprendeu a respeitar a sua força, não aprendeu a respeitar os seus limites. Eles sabem que a força não dá.
Ele sabe que a capacidade não dá, mas quer fazer só para ver o que os outros vai dizer. Só para ver o que os outros vai falar. Meus irmãos, meus amigos, a aparência sempre fez a humanidade sofrer. Jesus chegou a dizer para Samuel, quando ele foi em busca de um rei lá na casa de Jessé, o Senhor não se iluda com a aparência. Você vê o que está por fora, eu vejo o coração, eu vejo o que está por dentro. E um negócio interessante, Deus ele tem coisas grandes a me revelar e a te revelar. Com nossos olhos carnais, nós vemos problemas, nós vemos dificuldade. Mas o nosso Deus que abriu os nossos olhos espirituais, eu lembro que quando o exército cerca Eliseu, cerca o seu servo, aí o servo de Eliseu sai ver o exército ali com cavalos e ver o exército ali armado e ele fala assim, nós estamos cercados, estamos sem saída. E Eliseu chama ele e fala assim, ó, maior o que está conosco de que aqueles que estão com eles. Aí Eliseu faz uma oração, porque eu estou falando de oração, assim, Deus, abre os olhos de Geazi para que ele possa enxergar. E Deus abriu os olhos dele e ele viu cavalos e carro de fogo. Eliseu volta a orar e diz assim, Deus agora fere esses homens de cegueira. E Deus feriu ele de cegueira. A importância da oração, meu irmão. A oração é a arma poderosa que eu e você tem, que a igreja tem, para nós lutarmos, para nós continuar vivendo, para nós continuar caminhando em direção àquilo que Deus tem para nós. Lembra de uma coisa, a palavra de Deus é alimento para nossas almas. A palavra de Deus traz cura. A palavra de Deus traz libertação. Nós precisamos orar. Nós precisamos chegar mais perto do nosso Deus. Nós precisamos continuar caminhando em direção à terra prometida. As coisas estão difíceis, tá? Mas o nosso Deus, ele não perdeu a força do braço, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não sofre sombra de variações. O nosso Deus, ele não muda. O homem fala o que quer, o que pensa. Mas a última palavra, ela é do Senhor. Quem nos sustenta é o Senhor. Quem nos guarda e nos livra é o Senhor. O salmista chegou a dizer, uns confiam em carros, outros confiam em cavalo, mas eu confio no Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, a oração é a chave da vitória. Eu quero orar com vocês. Walter Reis, aquele forte abraço, a paz do Senhor Jesus. Vanilson Marques, lá em Bentópolis de Minas. Que Deus continue abençoando a vossa vida e a paz de Cristo seja convosco. Elton Pereira, que Deus continue guardando e abençoando a vossa vida e família. Elias Júnior, a paz do Senhor Jesus continua sobre a vossa vida e família. Que Deus continue dando vitória a todos vocês. Nós vamos estar orando agora junto com vocês. Depois nós voltamos qualquer hora dessa a falar mais aqui da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui estudando um pouquinho, orando um pouquinho também, e eu resolvi aqui falar um pouco do amor de Jesus, usando esse meio de comunicação, que é uma ferramenta que nós temos para estar falando do amor, bondade do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos estar orando? Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai querido, Deus de Israel, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar com vida.
que o Senhor nos concedeu de estar com saúde, que o Senhor nos concedeu para poder falar, para poder ouvir. E eu quero te agradecer, Senhor. E eu apresento cada um dos meus irmãos, dos meus amigos, ó Deus, por esse Brasil afora. Toma nas tuas mãos, o Senhor sabe o que cada um precisa. O Senhor sabe a necessidade de cada um. O Senhor sabe também, ó Deus, a alegria, o desejo que tem no coração de cada um de estar na tua presença, de estar fazendo a tua vontade. Ó Deus, nós apresentamos nas tuas mãos aqueles que se encontram enfermos, aqueles que se encontram tristes, aqueles que se encontram abatidos, aqueles que se encontram angustiados, oprimidos, machucados e feridos. Nós apresentamos a Ti, Senhor, aqueles que se encontram viajando, aqueles que estão aguardando do Senhor uma resposta para poder viajar, aqueles que se encontram anunciando a Tua palavra, aqueles que se encontram ouvindo. Nós apresentamos, ó Deus, cada pastor, cada evangelista, cada presbítero, cada diácono, cada membro da Tua igreja, cada missionária enfrentando, ó Deus, as fronteiras, atravessando para falar do Seu amor. Aqueles que se encontram atravessando também, ó Deus, as fronteiras para ouvir a Tua palavra, nós apresentamos a Ti. Pedimos ao Senhor que continue com as Suas mãos estendidas sobre o nosso país, ó Deus, sobre as nações vizinhas, tocando no coração, meu Pai, de cada ser humano, tocando na mente e na alma, para que possamos valorizar cada momento, cada oportunidade, ó Deus, e glorificar o Senhor. Deus de Israel, Deus de poder, o Senhor conhece o plano, os projetos de cada um, e nós apresentamos nas Tuas mãos, e por essa causa nós colocamos de joelho, e pedimos ao Senhor que continue abençoando o Teu povo, continua abençoando a Tua igreja, essa nação brasileira, ó Deus, as nações vizinhas. O Senhor sabe, meu Deus, a necessidade de cada um. E nós pedimos ao Senhor que continue abençoando poderosamente a cada dia. Deus, cada família. O Senhor sabe, meu Senhor, o que cada um está precisando nesse momento. O Senhor conhece o coração de cada pai, de cada mãe, cada filho. Meu Deus, e nós apresentamos nas Tuas mãos, porque sabemos que só o Senhor pode fazer, meu Deus, o impossível. Só o Senhor pode, meu Senhor, restaurar paz, restaurar alegria, restaurar casamentos. Deus, nós apresentamos nas Tuas mãos, Senhor, aqueles que se encontram viajando agora, meu Deus, para poder trazer o pão para a sua família, para poder trazer o sustento. Meu Deus, nós pedimos ao Senhor que toca no coração, meu Deus, de cada jornalista, de cada repórter, meu Deus, que está trazendo as notícias, que está trazendo as informações, ó Deus, a cada dia nesse país. Nós apresentamos a junta médica, nós apresentamos os governadores, o presidente da República, apresentamos, ó Deus, cada prefeito, vereador, senador, cada ministro, que o Senhor possa tocar na mente e no coração de cada um, Senhor. Que o Senhor possa fazer com que eles falem a verdade. Meu Deus, e o Senhor faça nós entender que eles estão falando a verdade quando eles falar, ó Deus. Porque nós estamos vivendo, meu Pai, em um mundo onde as pessoas estão tendo, Pai, dificuldade de acreditar uma nas outras. Onde as pessoas estão tendo dificuldade de acreditar naquilo que é verdade. E nós pedimos ao Senhor que continue guardando cada mente, que o Senhor continue guardando cada coração, que o Senhor continue abençoando, ó Deus, a nossa nação brasileira. Meu Deus, que o Senhor continue nos guardando de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo, meu Senhor, que foi feito, que foi preparado para prejudicar vidas e família. Que o Senhor venha repreender pelo seu poder. Que o Senhor venha jogar por terra, ó Deus, e venha nos dar vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dionísio Silqueira, lá em São Paulo, acompanhando com a gente aí, que Deus continue abençoando a vossa vida. Dê a paz aí para a tia Isabel, para os primos, as tias por aí, os amigos. Que Deus continue abençoando todos vocês. Vem para Minas Gerais, rapaz. Que Deus continue abençoando todos vocês.
Em nome de Jesus, numa outra oportunidade, nós voltaremos para falar mais do amor, bondade e misericórdia do Senhor Jesus. Vamos continuar orando, meus irmãos, para o nosso país, para cada pai de família, para cada mãe, cada filho, porque nós sabemos que a oração é a chave da vitória. É um jargão que nós usamos e nós sabemos que a oração é a chave da vitória, tá bom? Depois nós podemos falar sobre o poder das chaves. Eu estava comentando outro dia na igreja aqui sobre a chave, a importância da chave, porque tem gente que tem a chave na mão, mas ele não sabe o segredo da porta. Ele não sabe o segredo da fechadura e acaba ficando do lado de fora ou a outra hora do lado de dentro preso por não saber a importância e o segredo da chave ou por não ter a chave certa. Mas que Deus continue abençoando a vossa vida. Depois nós falamos sobre chaves, depois nós falamos sobre a palavra de Deus mais e mais junto com vocês. Que Deus abençoe e até a próxima oportunidade, querendo Deus.